Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Vim aqui fazer minha primeira live, me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Aline, tenho 41 anos, sou de São Paulo, interior de São Paulo. E estou aqui para falar um pouquinho de mim. A internet é muito legal, né, gente? Porque aproxima as pessoas, a gente consegue fazer uma troca, né, de experiências, de conhecimento. Isso é muito interessante, agrega muito na vida da gente, a gente agrega na vida das pessoas também. Isso é muito legal, muito interessante. Eu acredito que eu tenho muitas coisas para falar, muitas coisas para trocar, muitas coisas para assimilar com vocês, com essa troca. Eu tenho 41 anos, fui mãe aos 19 anos, fui mãe super nova, muito responsável sempre quis ser muito responsável. Eu sou capricorniana, sou super responsável, super séria, porém eu tenho um lado do humor também, que eu amo dar risada. Acho que isso é muito importante, deixa a vida mais leve, né? Ó, tem um gatinho aqui. Esse gatinho aqui, ele tem uma história maravilhosa. A gente conseguiu salvar ele. Ele quase partiu dessa terra, porque ele estava todo machucado. E graças a Deus ele encontrou a gente, eu, o Arthur, né, meu noivo. A gente conseguiu cuidar dele com a ajuda de pessoas, porque a gente sozinho não conseguiria, né? Mas, fazendo um breve resumo, né? Depois eu conto a história dele para vocês. Então, fui mãe nova, sempre querendo ser muito responsável, sempre sendo muito responsável. E hoje em dia eu trabalho como Uber. Isso também eu acho muito interessante, eu amo dirigir. Quando eu era criança, eu sempre gostei de jogar videogame, né? E quando eu era criança, eu gostava muito de jogar videogame de corrida, de carro, sabe? Meu cachorrinho tá aqui, ele tá meio dodóizinho, tô dando remedinho pra ele, cuidando dele, tá com infecção de urina, sabe? Mas tá melhorando. E assim, eu jogava muito videogame, gostava de jogar, e gostava de jogar de carro, sabe? De corrida, de carro andando pela cidade. E eu tinha alguns jogos que dava pra tirar, assim, a frente, né, do carro, então você só via a pista. E eu achava que eu estava lá, dirigindo mesmo, assim, sabe? Era muito legal, assim. Então eu não via a hora de fazer 18 anos para dirigir. Então, assim, é algo que eu gosto muito de dirigir. Então, assim, o fato de eu trabalhar sendo Uber, pra mim, me satisfaz, assim, sabe? Eu acho muito interessante. Tem um pessoal entrando aí. Olá, boa noite, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Estou aqui me apresentando, minha primeira live. Estou aprendendo, tá? Então me dê uma forcinha aí, um coraçãozinho, alguma coisa pra me incentivar. E estou me apresentando, falando que eu faço Uber, que eu sempre gostei de dirigir. Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque eu tenho uma troca com as pessoas no carro, na Uber. Inclusive meu noivo eu conheci fazendo Uber, sabe? E deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Muito legal ter vocês aqui. Tô falando da importância da troca, da internet, né? Muito interessante isso. E o fato de eu dirigir, eu trabalho com algo que eu gosto. E tem essa troca, né? Esses dias. Então, são muitas histórias, assim, que a gente conhece na Uber, mas eu não faço só isso, tá? Esse é um dos meus trabalhos. Na Uber a gente troca muito, né, com o ser humano. Eu acho isso muito interessante. Meu cachorrinho que tá aqui. Eu acho isso muito interessante, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma senhora. Eu peguei ela na casa da irmã dela e fui levar ela embora pra casa dela. E ela contando que essa irmã dela é solteira, nunca casou, sabe? E ela namorou, amava o namorado dela, ficou noiva, ia se casar.
E o namorado dela, o noivo atual, né? Atualmente, na época, arrumou outra mulher, traiu ela pra caramba. E ela sofreu muito, sabe? Ela teve uma decepção muito grande. Então, assim, aquilo afetou ela de uma forma que ela tentou se relacionar depois com mais duas outras pessoas, né? Em tempos separados. Né? Mas, assim, ela não conseguiu, sabe? Ela ficou tão decepcionada que ela não conseguiu. E hoje em dia ela é uma senhora, ela não se casou, não teve filhos, mora sozinha. Então, essa irmã tava lá visitando ela, sempre vai visitar ela, ficou morando com a mãe delas, né? E a mãe delas faleceu e essa irmã que visita, continuou indo visitar e tal, a irmã que mora sozinha, né? Então, assim, eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? O quanto as escolhas que a gente faz afeta a vida das pessoas, né? Olá, gente, tudo bem? Mais gente entrando, que legal! Muito bom ter vocês aqui. E assim, eu passei por isso também, onde o meu relacionamento de muitos anos, meu relacionamento sólido, houve também traição. Então assim, eu sei o quão difícil é isso. Fiquei muitos anos solteira também. É muito difícil confiar novamente, sabe? Quando você passa por uma desilusão, assim, tipo, você coloca a sua vida ali, você... E aí, nossa, dói na alma, sabe? Tanto é que foi nesse momento da minha vida que eu passei, que eu me converti, sabe? De tão doído que foi. Então, assim, as pessoas... hoje em dia eu tenho um relacionamento, sabe? Eu superei. Mas depois disso eu tive um outro relacionamento que eu também fui traída. E a gente não espera, né? A gente não espera. A traição dói muito, dói na alma. Mas eu acho que a gente não pode ficar na dor, sabe? A dor tem que ensinar alguma coisa e sair. Eu não sou do sofrimento, não gosto de sofrer. O sofrimento vem, ensina algo e sai. Sai daqui, porque aqui não cria lugar, não. E aí, essa senhora não se casou, não teve filhos, mora sozinha, é uma senhorinha de 70 anos hoje em dia, sabe? E aí, talvez essa irmã vai ter que levar ela pra morar junto com ela daqui a pouco. Então, assim, essas coisas das escolhas de uma pessoa afeta a outra, sabe? É muito complicado, né? E também a gente tem que saber observar e aprender com as coisas, né? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Então, assim, com a Uber eu tenho muitas experiências, muitas, assim, histórias no dia a dia para contar aqui para vocês, para ter essa troca. Acho que é interessante eu também aprender com vocês me deixando um recadinho aqui. Acho muito legal. Eu sou também correspondente bancária, trabalho como autônoma. Como correspondente bancária, faço saque de FGTS, não sei se algum de vocês já fez isso, empréstimo, essas coisas assim, sabe? Mas trabalho como autônoma também, né? Além da Uber ser autônoma, também como correspondente bancária. E atualmente estou estudando o Cresce, então mais uma profissão, né? Entrando aí no meu currículo. Sou formada em administração. E estou ficando muito cansada ultimamente, porque eu sempre fui de academia, sempre. Eu amo fazer musculação, amo, mas estou meio relapsa. Dei uma engordadinha, inclusive, preciso pegar firme. Eu tinha 55, tô com 72. Preciso pegar firme na academia novamente. E eu amo, academia faz muito bem, né? Vocês também fazem academia? Eu acho muito importante. Nossa, eu acompanho aqui umas pessoas na internet, uma senhora, uns senhores de idade mais avançada. E assim a gente percebe nitidamente quando uma pessoa faz musculação. É musculação, gente. Pra mim, o que mudou no meu corpo, que eu vi que fez efeito, assim, foi a musculação. Então, assim, e eu acompanho que o pessoal que faz musculação, tipo, não parece a idade que tem, sabe? Não parece, a saúde é muito melhor. Então, assim, eu ando muito ofegante. Então, eu preciso pegar firme novamente na musculação. Até por questão da minha saúde, né? Como eu falei no início, eu tenho 41 anos. E aos 37 eu tive câncer de mama.
Então, assim, cuidar da minha saúde, fazer exercício físico, é algo que é principal, assim, eu tenho que fazer, né? E cuidar da alimentação também. Duas coisas que eu não tô fazendo muito, mas que eu vou pegar firme, porque eu sei da importância disso, né? E então é isso. Estou aqui na primeira live no TikTok, me apresentando, falando um pouquinho de mim. Se vocês puderem me dar uma força aí, pra mim vai ser bem importante. O meu gatinho dormiu. E é isso, pra ter essa troca. Eu estou passando, inclusive, por um teste aí, então quem sabe, né, se vocês me apoiarem, dê tudo muito certo pra mim. Eu acho muito interessante essa coisa da internet, da troca, né, como eu falei no início, tem um pessoal que tá entrando aí. Isso é muito bacana, né, gente? E hoje meu filho tem 23 anos, tá seguindo a vidinha dele, né, conquistando as coisinhas dele, o lado profissional dele também. E assim, eu sou mãe, a mãe só quer isso, né? A mãe quer que o filho voe, né? Conquiste. E assim, acho que eu tenho muitas experiências assim para passar, para conversar com vocês a respeito da minha saúde. Nossa, foi um momento muito difícil da minha vida. Quando eu fiz esse tratamento, eu fiquei careca. Sabe, tudo aquilo que uma pessoa que faz tratamento de câncer passa, eu passei. Não é fácil, mas assim, lá atrás, quando eu tive um problema no meu relacionamento, né, com o pai do meu filho, que era o meu castelo, sabe? Na minha cabeça eu nunca iria me separar. Mas tem coisa que não depende só da gente, né? E aí, meu castelo desmoronou na minha cabeça. Foi muito, muito, muito difícil, sabe? Eu era mãe, eu não trabalhava, eu estava, acho que uns 13 anos, 14 anos com essa pessoa, desde os meus 16 anos, né? Então, assim, a gente não morava na nossa cidade, o trabalho dele transferia ele de tempo em tempo, e eu o acompanhava, eu e nosso filho, né? E quando ele me traiu, foi uma dor na minha alma, assim, sabe? Eu sozinha em outra cidade, sem familiar, sem amigos, porque assim, eu conheço muita gente, mas assim, pra abrir muito sobre a minha vida, uma pessoa ou outra, assim, sabe? Eu gosto de me trabalhar primeiro, sabe? De observar, de trabalhar, pra daí compartilhar alguma coisa, sabe? Eu não gosto de me contaminar com ideias alheias, assim, sobre o que acontece, sabe, comigo. Eu gosto de ter a minha opinião mesmo, assim, sobre, né? Então, eu acho que isso, eu me trabalho, entende? Eu evoluo, eu cresço. Mas foi naquele momento, sozinha, na sala da minha casa, que eu abri a Bíblia, sabe? Eu já havia tentado ler a Bíblia antes, em outros momentos, porém eu nunca tinha conseguido. Eu me dava sono, eu não entendia nada. E naquele momento eu olhei pra Bíblia e acho que ela olhou pra mim de volta. E aí eu peguei e abri. E parece que Deus falou comigo, assim, de uma forma maravilhosa. Só quem já passou por isso sabe quão profundo é isso, gente. E que muda a vida da gente profundamente, sabe? E assim, foi maravilhoso na minha vida, porque ali eu tive uma base para enfrentar qualquer coisa que viesse. Qualquer coisa que venha sobre a minha vida, assim, contra a minha vida, né? Contra mim. Qualquer tristeza, qualquer fase difícil. Eu tô alicerçada na rocha, sabe? E então, assim, quando eu me separei, esse encontro que eu tive com Deus na sala de casa, com uma Bíblia, porque é a palavra de Deus, né? Foi tão maravilhoso, tão incrível, sabe? Tão profundo, que quando, né? Depois de muitos anos, eu passei pelo câncer, aos 37 anos. É muito difícil, gente. Não vou falar que não. Quando eu fui fazendo os exames e que foi... Eu fui olhando, né? Os exames, a gente olha mesmo. E aí eu não entendia muita coisa, eu pesquisava na internet.
Mas eu fui vendo que não era algo muito bom, sabe? O resultado. Aí quando eu levei os exames pra médica, e ela confirmou que era câncer de mama maligno. Primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer, sabe? É a primeira coisa que vem na cabeça. E naquele momento eu chorei, na frente dela, no consultório dela. Eu chorei. Eu até me emociono de falar. Não é tristeza, tá? Essa emoção mesmo, porque foi difícil. Mas eu saí daquele consultório, no mesmo momento, eu saí no caminho indo pra casa. Veio uma força tão grande e veio um pensamento assim, olha, eu vou fazer tudo que o médico falar pra fazer e eu não vou morrer antes do tempo, sabe? E eu nunca mais chorei por causa disso, nunca mais chorei por causa do tratamento, isso não me causou dor, sabe? Eu sempre tive certeza que aquilo ia passar. E foram momentos difíceis, né? Porque o tratamento em si é muito pesado, afeta a vida da gente, né? Muitas coisas. Foi no momento até de pandemia, né? Que eu fiz o tratamento. E ficar careca, né? Eu tinha o cabelo na cintura. E eu sabia que ia cair. O médico tinha me avisado, sabe? Que o cabelo vai cair, essa químio faz o cabelo cair. Porque tem umas que não, mas essa, sim, de tão agressivo que era o câncer. E eu já estava preparada para aquilo, né? Eu fui me preparando, porque... Só que eu não queria ver meu cabelo cair, sabe? Porque meu cabelo era comprido e ia me dar agonia vendo. Porque cai de tufo, né? Então eu não queria ver aquele momento, sabe? Então eu cortei o cabelo, fiquei careca. E não foi legal, não era uma coisa que eu queria. Eu sempre achei lindo o cabelo comprido. Mas eu sabia que ia passar, sabe? Hoje em dia, olha o quanto meu cabelo já cresceu. Sabe, eu fiz químio, a químio dava muita queimação, enjoo, eu não sentia muito sabor das coisas, eu não podia comer açúcar, né, era recomendado, né, mas e eu não comia, sabe, era recomendado não comer açúcar, porque isso é prejudicial para a saúde, né, ainda mais a pessoa que tá fazendo um tratamento desse, o câncer se alimenta do açúcar, falando bem grosseiramente, né? A químio combate tudo, né? Inclusive as células boas, então é bem tenso. Mas eu não bebia refrigerante, não comia doce, eu só comia saudável, sabe? E eu emagreci muito, muito, muito. Eu fiquei um palitinho, carequinha, imagina. Foi bem tenso, mas olha, passou. Aí eu fiz... Depois da químio, eu fiz cirurgia, fiz radioterapia, né? E tomei um comprimido durante um período também, que era uma químio, que era um comprimido. E assim, passou, sabe? Hoje em dia eu só faço exames pra acompanhar tal, a saúde, porque tem que fazer durante um tempo, inclusive tô no momento, tem que fazer. Tenho que ir ver isso, tem que fazer. Não posso deixar passar, né? Inclusive já deixei passar um pouquinho, tenho que ir ver isso. Inclusive recomendo a vocês todos, ao médico, faça exames e faça exercício físico, coma direito, beba muita água, sabe? Busque uma vida saudável, sabe? Todo mundo é livre de fazer o que achar melhor da sua vida. Só que uma pessoa que já passou por um momento difícil de saúde, sabe o quanto a saúde é valiosa e o quanto ter uma vida saudável colabora para a saúde, sabe? Então é isso, eu dei uma desandada depois, né, porque o tratamento é bem pesado. Eu sempre amei doce, sempre fui formiga. E não comer doce foi bem difícil, mas a gente acostuma, sabe? Mas depois eu dei uma desandada. Então, assim, eu preciso entrar na linha novamente, cuidar da minha alimentação. Tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu tenho que fazer. Ir pra academia todo dia certinho, de segunda a sexta, pelo menos. É isso. Mas é que eu ando numa correria de vida, né? Como eu falei pra vocês, eu trabalho de Uber, trabalho como correspondente bancária, estou estudando Cresce,
Além da vida pessoal que a gente, né, a gente tem um relacionamento, eu tenho filho, tenho um cachorro, tenho casa. Tá tudo meio assim, né? Mas por causa da correria, porque a gente quer abraçar o mundo, né? Ainda mais depois disso tudo que eu passei. Você acha que eu quero ficar deitado, vindo a pensar? Não, eu quero fazer coisas, sabe? Mas é isso. Eu acho bem importante a gente saber aproveitar a vida, sabe? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Quando eu soube, né, que eu tinha câncer, veio um pensamento assim, sabe? Eu quero fazer alguma coisa que eu nunca fiz. O que eu vou fazer? Porque, né? Isso antes de eu ter aquela certeza que ia passar. Eu falei assim, pode ser que eu nem esteja mais aqui daqui a pouco. O que eu quero fazer da vida, sabe? Tem gente que quer pular de paraquedas. Eu não, porque eu morro de medo de altura. Pular de paraquedas pra mim não rola. Mas eu não tinha tatuagem, gente. Eu não tinha tatuagem. E aí eu decidi que eu ia fazer uma tatuagem. Eu falei, vou fazer uma tatuagem. Mas eu queria algo que tivesse um significado, sabe? Porque eu não queria fazer algo aleatório, assim, nada. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo antes de iniciar o tratamento, né? Porque depois eu não poderia mexer mais com isso. E aí eu decidi que eu ia fazer um girassol. Um girassol. Eu busquei algumas imagens na internet, mas é pelo significado, sabe? Do girassol. O girassol, ele significa que ele está sempre de frente para a luz. E a sombra fica para trás. Se virar o sol, ele vira junto. Ele tá sempre de frente para a luz, sabe? Sempre iluminado, sempre bonito, aberto, colorido, né? Então, assim, pelo significado. Então, eu fiz um girassol. E não só eu. Eu comentei com a minha irmã. E a minha irmã falou, eu vou fazer também. Igualzinho. E eu falei pro meu filho, faz também um girassol? Então, nós três temos um girassol no mesmo lugar. Dá pra ver? Pelo significado dele. Acabou. Meu cachorrinho, desculpa. Acabou. É que eu tô fazendo carinho nele, daí ele fica quietinho. Quando eu paro, ele late. Acabou que eu tinha cabelo preto, gente. Cabelo comprido preto. Acabou que quando começou a nascer meu cabelo, eu fiquei loira. Então acaba que eu virei o girassol, né? E depois, quando eu passei por esse tratamento, eu estava em um outro relacionamento, não é o que eu tenho hoje. É uma pessoa que eu tenho gratidão porque cuidou de mim nesse momento. Sim, eu sou muito assim, muito correta com as coisas, sabe? Só que depois ele me traiu, né? Então, no finalzinho do meu tratamento, ele me traiu. O que foi bom, cuida de mim, mas também errou. Então, assim, a parte que não foi boa, infelizmente, foi uma escolha, né? Então, essa pessoa saiu da minha vida porque quis e uma outra pessoa entrou. E aí, essa pessoa, que é o meu atual noivo, né? Ele, no início do nosso relacionamento, ele foi lá escondidinho e fez um girassol também. Então, hoje em dia, o dele é no mesmo lugar, só que é o outro braço. Porque ele fala que ele é o masculino, então é o contrário de mim. Mas ele gostou muito quando a gente eu conheci ele na Uber, tá, gente? Eu passando por aquele momento difícil, né? Saindo de um tratamento pesado. A pessoa que eu contava foi lá e me fez sentir a próxima dor, né? Depois do tratamento, que receber um diagnóstico desse não é fácil, dói. E aí a próxima dor que eu senti, quando eu estava saindo disso tudo, foi uma traição. Mas eu trabalhando, não estava nem na rua, não estava nem pensando em ter um outro relacionamento naquele momento, até porque eu estava meio desiludida, assim, né? Novamente, tinha passado por tudo de novo. É difícil, gente. Nossa, traição dói, viu? Por favor, não traia as pessoas que estão com você, sabe? Eu acredito muito em relacionamento, assim,
é muito razão, sabe? No início é muita emoção, é muita emoção e tal. Mas depois você tem que se conscientizar, sabe? Racionalmente. É muito sério ter um relacionamento, sabe? É muito sério. Sabe aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas que ficam casados pra sempre? Não é só emoção, sabe? Tem muita razão envolvida, entendeu? É o que é certo, fazer o que é certo sempre, entende? E não é fácil, né? Porque as pessoas são muito da emoção, emoção, emoção. E a emoção faz, às vezes, cair em coisa que não deve, cair em depressão e tudo mais. Enfim, eu trabalhando, conheci o meu atual noivo, fazendo Uber pra ele. E aí, contando um pouco da minha vida, né? Do que eu tava passando, do que eu passei e tal. Ele viu minha tatuagem, né? No primeiro encontro lá de conversa e tal. E ele perguntou, olha, um girassol. Aí eu contei a história do girassol, né? Porque não era só um girassol aleatório. Tinha uma história por trás da minha tatuagem. E aí ele perguntou, onde você fez, tal, não sei o que, sabe? Foi ser me perguntando, assim, tal. E foi lá no mesmo lugar, fez a mesma tatuagem. Ele tem também um girassol. E aí foi, tipo assim, foi bem legal, né? Bem legal, porque, tipo, ele tava me conhecendo. Hoje em dia, ele inclusive fala, tem 1 ano e pouco que a gente tá junto. Ele fala, assim, que é muito importante o girassol do braço dele, né? Mesmo que, de repente, um dia a gente não esteja mais junto, a história, né? O significado, a minha luta pela minha saúde, ele vai sempre carregar aquele girassol com muito orgulho, assim, sabe? Da pessoa que eu sou, né? Do que eu enfrentei. Então, hoje em dia, somos 4 pessoas com o girassol e com esse significado, né? Com essa importância, esse significado. E é isso. Aí eu vou falar um pouquinho, assim, sobre um pouquinho de cada coisa, né? Compartilhar aqui com vocês. Eu acho bem legal a gente refletir sobre as coisas, refletir sobre as coisas que acontecem, aprender com o que acontece com a gente, evoluir, sabe? É muito importante, né? A gente não tá aqui, sabe, pra viver em festa, gente. A gente tá aqui pra evoluir. Eu acredito na vida eterna, né? Através de Jesus Cristo. Eu sei que cada um tem a sua crença. Eu respeito isso. Mas eu também tenho a minha. E eu amo tudo isso, sabe? Como eu falei pra vocês, esse encontro que eu tive com Deus me fortaleceu pra enfrentar o que vier, sabe? O que vier pela frente, o que vier de batalha. E olha, é luta atrás de luta. Quem já aceitou esse caminho sabe que é luta atrás de luta. Eu ainda não me batizei, porém eu necessito e quero me batizar. Eu queria muito batizar no Rio, como foi Jesus, como foi o batismo de Jesus no Rio. Eu já fui em várias igrejas, né? Em várias igrejas, ainda não tô certa, tipo, é essa igreja que eu quero ficar, que eu quero me batizar. Ainda não tá definido isso, não encontrei ainda, mas eu vou me batizar, ainda mais depois que eu passei essa questão da saúde, né? Eu sei o quanto é importante a gente fazer o que tem que ser feito, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o último dia aqui nessa terra, sabe? E eu sei que eu preciso me batizar e eu quero me batizar, sabe? Então, assim, eu vou trazer um pouquinho de cada assunto, que eu fiz um resumão aqui, né? Peguei um balaio de gato, como dizia minha mãe. E falei um pouquinho de tudo, uma pincelada de tudo. E vou aqui destrinchando conforme vocês forem falando aí comigo, deixando mensagem, eu vou falando sobre um assunto ou outro. Olha lá, ó. Esse gatinho aqui lutou pra estar vivo. A gente teve ajuda de gente que a gente nem conhece, que pagou todo o veterinário. Nossa, esse gatinho aí, ó, ele usou algumas vidas dele lá. Dizem que gato tem 7 vidas, né? Algumas ali ele usou naquela fase. E
me deixa aqui algum comentário, fale comigo, por favor, faça uma troca, fale sobre o que eu falei, algum ponto, se você se viu em algum ponto que eu falei, que eu citei, se você já passou por alguma coisa dessas também, se você trabalha de Uber, se você é correspondente bancária, fala aqui um pouquinho sobre, pra gente fazer uma troca mesmo, né, troca de experiência e ganhar sabedoria, né, evoluir como ser humano. Hoje eu vi uma frase num carro da frente, assim, sabe? Que eu achei muito interessante. Assim, ó, tava colado atrás do carro, assim, né? Que passou por mim. Seja amor por onde passar. E às vezes a gente tá, né? Num dia meio lá, eu não quero nem saber. Mas essa frase, olha, é bem profunda, hein? Seja amor por onde passar. Você ganha, a pessoa ganha também. Quem tiver por perto ganha. Todo mundo ganha. Ninguém sai perdendo, né? Porque o amor só traz coisas boas. Tem um pessoal muito legal aqui, olha. Gente, que top! Muito top vocês aqui me acompanhando. Amando isso. Tô emocionada. Olha, eu vou deixar uma frase aqui pra vocês refletirem e usarem, tá? Pega pra você essa frase aqui, olha. Não é minha, tá? Só vou ser boca pra chegar até você. Que aqui eu até anotei ali pra falar certinho pra você. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Essa é uma frase da Bíblia, né? Filipenses 4:13. Então, independente de religião, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque tá tudo aqui. Tudo aqui. Tudo que você falar é isso e não tiver dúvida, é isso. Entendeu? E é isso. Vou ficando por aqui. Tudo posso naquele que fortalece. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E até a próxima. Bye, bye.